Obrigado, boa tarde. Eu gostaria de iniciar agradecendo a toda a equipe de organização o convite, compartilhando aqui, então, esses nossos agradecimentos em nome da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. E começar, então, eu estava fazendo um recordatório ali, enquanto o Eugênio falava, sobre essas novas relações, e eu me lembrei de quando eu cheguei na Secretaria de Estado de Saúde há 3 anos atrás, e eu vinha de um histórico, eu estava trabalhando num cenário internacional com o controle de uma enfermidade transmissível das mais conhecidas e escritas, que é a tuberculose. E eu voltei, então, cheguei em Minas Gerais, um tema onde quase tudo já foi escrito, né? Os protocolos estão aí, o programa está aí não sei quantos anos, e aí, então, eu vou para uma reunião com a subsecretária Elideia e com o Eugênio, e eles me fazem a proposta de assumir, então, a coordenação da hiperdia, de hipertensão diabetes de crônicas, né? E, naquele momento, eu fui confrontado, né, com um discurso e com uma realidade que até então eu não tinha, né? Então, discutimos ali a rede, o PMDI, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, discutimos o MAC, olha, o que é isso mesmo? Como é que eu chegando assim, sem saber? E eu fiquei pensando, primeiro, a quebra de paradigma que ocorreu em mim, né? Um gestor de condição da doença crônica transmissível até aquele momento, que lido com uma nova realidade. Aí eu olhei, mas eu sempre fui muito movido a desafios. E eu gostei daquela história de fazer. Eu cheguei para a minha equipe e perguntei, o que está escrito disso aí na prática? A equipe falou assim, escrito não tem. O que está modelado? Não, também não está modelado, não. Mas, e aí a equipe estava disposta e a gente pegou esse desafio. O que eu quero dizer com isso? Quebra de paradigma. Sempre tem um momento que alguém vai ter que sair da zona de conforto, de repetir aquilo que sempre aprendeu a fazer e aprender coisas novas. Então, é um pouco que eu quero compartilhar com vocês, é esse caminhar nesse processo de transição, desde a gestão até chegar à ponta, enfocando as relações na atenção primária e secundária, porque este foi o grande enfoque. A atenção primária à saúde, naquele momento, já tinha toda uma linha de trabalho desenvolvida. Então, esse enfoque de como nós relacionamos isso com o nível de atenção secundário vai ser muito o nosso enfoque aqui, ok? Eu gostaria de começar, então, apresentando aqui um breve roteiro que vai passar pelo o problema, o cenário, a pergunta e a resposta mineira para o caso. Então, qual que é o nosso problema? Bem, nosso problema está aqui. Eu elenquei aqui algumas das principais condições crônicas e que também são doenças crônicas que nós estamos trabalhando neste momento dentro da rede, algumas já implantadas, outra em processo de modelagem, considerando aqui alguns fatores de risco, aqui como condição crônica estabelecida em nível de assistência devido a um vazio existencial que existe para alguns temas aqui específicos, nós poderíamos dizer que, considerando essas prevalências estimadas, todas essas condições crônicas aqui citadas, ou doenças crônicas, ou fatores aqui associados, acometem a pelo menos 1 milhão de mineiros cada uma delas. Temos 20 milhões de mineiros, 13,5 milhões acima de 20 anos de idade. Se a gente põe aqui tudo acima de 10% de prevalência estimada, a gente fez aqui um arrazoado da literatura, a gente vai ver que, somando isso aqui, nós temos milhões e milhões de mineiros, e esse é o tamanho do nosso problema em relação à prevalência que nos afeta. Como consequência disso também, e de outros fatores, nós temos que 76,3% de toda a carga de doença mineira, medidas por anos de vidas perdidos por incapacidade, foi pelo grande grupo das doenças crônicas. Isso foi um excelente trabalho publicado, desenvolvido ali pela SES, publicado pela Fiocruz, que foi o nosso estudo de carga de doenças, que fortaleceu em muito a decisão de priorização da hipertensão e diabetes pelo governo de Estado. Num cenário que era marcado, que é marcado ainda em muito, pelo nosso conhecido sistema fragmentado, com essa tripla carga de doenças, voltado especialmente para a condição aguda, e onde a gente traz, então, essa nova epidemiologia para, então, fazer esse contraponto, gerando situações como essa, né? O sorteado para atendimento foi o paciente de número tal, todo mundo ali com os seus quadros agudos, nenhuma organização para o crônico. Esse é o cenário que a gente vive em muita ainda presente, e isso nos traz uma questão
que a gente tem respondido aqui nesses 2 dias? Como maximizar a eficiência do controle das doenças crônicas, das condições crônicas na rede pública? Temos aprendido aqui, temos consolidado a importância das redes de atenção, e é o que a gente vai trazer aqui agora como resposta mineira, que nos coube a essa resposta para a nossa realidade, e foi a implantação da rede Hiperdia Minas, com a missão de ampliar a longevidade. Queremos viver mais, o mineiro quer viver mais, mas ele quer viver melhor, não adianta viver de qualquer maneira. E como que nós estamos propondo isso? Por meio de intervenções, num primeiro momento, capazes de diminuir a morbimortalidade, ou seja, queremos adoecer menos por essas condições e morrer menos por essas condições aqui citadas: hipertensão, diabetes, as cardiovasculares e a renal crônica, dentro do primeiro momento de modelagem da rede Hiperdia Minas. Depois a gente vai aqui trazer aqui hoje já o nosso escopo ampliado, que nós já estamos agora na segunda fase de modelagem dessa rede. E um aspecto muito interessante, eu diria vital, nos trouxe bastante tranquilidade para trabalhar neste momento, quando a gente analisou a nossa epidemiologia com a nossa realidade do sistema. Foi o momento que o Estado desenvolvia ali o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o PMDI, e esse plano traz uma visão para Minas Gerais: ser o melhor Estado para se viver em 2023. Essa é a versão ainda me parece atualizado, ele está sendo revisto agora, e dentro desse plano há o Estado para resultados, há áreas específicas a serem trabalhadas, uma delas é a área vida saudável, e aqui dentro 4 redes estruturadoras foram elencadas, então, enquanto prioridade de Estado até 2023. Uma delas, então, mediante aquele cenário epidemiológico, foi colocada a rede Hiperdia Minas, a rede de hipertensão, diabetes e condições crônicas, o que trouxe uma nova realidade, então, para a gestão dessas condições em nível da Secretaria de Estado de Saúde. Até esse momento, a coordenação de hipertensão e diabetes, o que ela fazia era responder processos judiciais, dispensação de insulina, assistência farmacêutica e nada de gestão de rede. A partir de 2009, quando nos tornamos estruturadores, começamos um processo de consolidar, de fato, uma rede e trabalhando com um grande enfoque: atenção primária à saúde, atenção secundária. Eu me lembro muito bem dos discursos que as pessoas passavam, mas a cineanjo, coronariografia? A gente, calma, uma coisa de cada vez. Se a gente não acertar o alicerce, não adianta discutir quantas cotas, quantas vagas, não adianta. A gente tem que ir uma coisa de cada vez. Então, a primeira coisa que a gente fez foi modelar, então, a rede Hiperdia, mas não na lógica da oferta. A gente não foi perguntar quantas cotas, quantas vagas tinham na PPI, mas sim baseado na necessidade em saúde que nasce de evidências produzidas. E fizemos isso para atenção primária e secundária. Agora começamos a discutir a interface com a atenção terciária, porque tínhamos que priorizar e primeiro saber o que estaríamos trabalhando dentro da base. Mapeamos os pontos de atenção das redes macro e micro nas áreas cobertas pela rede, e aqui um grande diferencial que a gente vai depois ver o resultado disso aqui. Até então, os centros de especialidades médicas em hipertensão e diabetes da Secretaria de Estado de Saúde eram financiados pelo governo do Estado, por entender a sua importância, de uma forma uniformizada. Até isso é uma forma uniformizada, né? Mas assim, o que quer dizer? Todos eles recebiam o mesmo valor per capita, independente de que resultado entregassem para a população. E nós fizemos, então, mediante um estudo do modelo de atenção à saúde, uma proposta de nova contratualização, de financiamento e custeio desses centros a partir do modelo de atenção que eles estavam pondo em curso e do desempenho desse centro. Tudo isso aferido mediante um processo sistematizado, padronizado, passado em CIB, de supervisão e de avaliação. E a gente vai destacar depois o que a gente entende por supervisão, porque esse termo eu acho que vale a pena a gente depois comentar a este respeito. Do ponto de vista operacional, para entendermos a relação
APS Atenção Secundária, na rede Perdiaminas. Nós trabalhamos dentro da APS com alguns pontos estruturadores que tínhamos ali disponíveis. Logicamente, a Estratégia de Saúde da Família de Minas Gerais, hoje nós temos mais de 4.000 equipes de saúde da família, com cerca de 75% de cobertura, que vivenciava naquele momento ainda grandes efeitos do plano diretor da APS, e dentro do plano diretor da APS nós conseguimos ali deixar claro ali as estratificações de risco, os critérios de encaminhamento. Elaboramos uma nova diretriz clínica, uma nova linha-guia, como organização da assistência. Agora, essa nova linha-guia totalmente baseada no manejo clínico por condição estratificada, e a partir desse extrato, as definições das competências da APS para cada extrato de risco, para cada uma das condições crônicas, o papel dos profissionais e a atenção programada mediante o extrato de risco definido. Isso tudo aliado a um programa de educação permanente vigente. O PEP de Minas Gerais é um PEP onde nós temos ali inscritos mais de 3.000 médicos, são cerca de 300 salas de educação permanente, 300 GAPs em mais ou menos grupos, em 145, 150 salas de apoio salas de educação permanente, e também utilizando outra estratégia que foi o canal Minas Saúde, que é uma rede multimídia estratégica em saúde, com grande foco de educação à distância, que nós temos trabalhado e utilizado dentro das redes estruturadoras de Minas Gerais. Hoje são cerca de 4.800 pontos de transmissão, basicamente as nossas equipes de saúde da família todas têm as suas antenas, isso aliado também às secretarias municipais de saúde, aos pontos de atenção secundária e às escolas estaduais também, agora contando com as redes, os pontos de transmissão do canal Minas Saúde. Em termos de atenção primária à saúde, essa é a nossa estrutura que vai permitir muito dessa relação atenção primária e secundária, e em nível de atenção secundária, modelamos os centros especializados de atenção secundária ambulatorial para os nossos hipertensos diabéticos, os centros Hiperdiaminas. Não só modelamos, como rediscutimos, a partir desta modelagem, todo o financiamento desses centros, baseado na programação de assistência proposta e dentro de um financiamento global. Então, a gente vai ver um pouquinho do desdobramento disso daqui. A linha guia traz novas formas de estratificação, conforme, inclusive, o pessoal de Curitiba trabalhou. Não aquela história de diabético, quem é insulino dependente vai para um lado, quem não é insulino dependente vai para o outro, mas sim o controle metabólico, determinando o extrato de risco, assim como a presença ou não de lesões de órgão-alvo. Então, a gente fez novas discussões, quebramos alguns paradigmas nesse momento, inclusive junto com a sociedade de especialistas. Isso gerou competências da APS definidas, então aqui no controle metabólico ruim, além de, logicamente, na promoção, da prevenção, da busca ativa de casos, do diagnóstico, cadastro, estratificar, elaborar planos de cuidado e autocuidado apoiado, esse usuário com controle metabólico ruim, ele então é encaminhado para interconsultas na atenção secundária, não é para ficar lá, são interconsultas programadas dentro de um plano de programação, onde ele também participa. Atenção primária à saúde, são competências da APS, cooperando com o plano de cuidado que é elaborado lá na atenção secundária à saúde e elaborando um plano de autocuidado apoiado também de acordo com as recomendações do plano de cuidado proveniente da atenção secundária. Então, essas são as competências da APS, de acordo com a estratificação do diabético. Nós fizemos isso para hipertensão, para renal crônica, gerando também, conforme eu falei, uma programação da assistência, tanto na atenção primária, que está aqui exposta, quanto na atenção secundária. Uma mesma matriz, essa matriz aqui é só resumida para efeitos didáticos, a gente colocou aqui consulta médica e consulta de enfermagem, mas todas as intervenções programadas, elas foram expressas em uma matriz, tanto para a atenção primária quanto a atenção secundária. Hemoglobina glicada, eletrocardiograma, de acordo com o risco, uma frequência, então, para fins programáticos. Então, aqui nós temos, por exemplo, que o diabético com um controle metabólico ruim, ele faz 3 consultas programadas ano na atenção primária. Mas por que ele faz só 3 na atenção primária? Ele faz o mesmo tanto que um com controle metabólico regular? Porque ele faz outras 3 no centro interconsultor, somando então aí um cuidado basicamente o médico quase que bimestral
proposto, além das outras intervenções todas que eu não citei aqui por uma questão de didática apenas. Bem, então agora nós vamos especificar isso numa microrregião. O caso da PS de Lagoa da Prata, o município, cerca de 45 mil habitantes, e do ponto de atenção ambulatorial secundário em Haas, que é o centro de Santo Antônio do Monte. O cenário local, microrregião de Divinópolis, 400 mil pessoas, 13 municípios, 67 equipes de saúde da família, algumas unidades convencionais também ali, e o município de Lagoa da Prata, 85% de cobertura de saúde da família, 46 mil habitantes. Município esse que em 2009 tinha passado pelo plano diretor de organização da atenção primária à saúde ali, também com o conteúdo da hipertensão e diabetes, e a partir desse PEDAPS, o município se organiza dentro dos seus processos, ainda não eletrônicos e informatizados, mas é aquela questão, não se justifica da forma deles. Lá estavam as famílias estratificadas por risco sociofamiliar, os diabéticos hipertensos, todos mapeados, pontuados no seu mapa inteligente, por microárea, e não só para ficar no papel, para de fato serem estratificados. Aqui, por exemplo, do município inteiro, naquele momento, 91,73% de todos os hipertensos estimados haviam sido estratificados. Isso chega ao ponto de estar no prontuário desses usuários, com cores que identificam o risco de cada usuário com condição crônica dessa, e, logicamente, conforme a proposição, os usuários com condições crônicas mais complexas, de alto risco, eles serão, então, encaminhados a um centro de referência secundária. É um centro integrado, por uma questão de economia de escala, de escopo. Nós integramos algumas redes no que diz respeito aos seus pontos de atenção secundária. Aqui, no caso, por exemplo, a rede Viva Vida, que cuida ali da saúde materno-infantil, e a rede Perdia, integram-se em um centro e um mesmo espaço físico, e para lá são encaminhados os usuários com estratificação de população-alvo de maior risco. Então, aqui, este é um exemplo. Esse é o Centro Hiperdia de Santo Antônio do Monte, aqui já demonstrando novas tecnologias. Isso aqui faz parte da atenção por leigos, são adolescentes diabéticos tipo 1, que recebem os outros adolescentes diabéticos que lá chegam, que participam da intervenção, participam da consulta, inclusive, né? Muitas vezes, a primeira informação, aquele choque que o diabético adolescente recebe, quem participa desse momento, quem dá muitas vezes essa notícia, olha, é isso mesmo, mas olha, não é o fim do mundo não, tem saída. Sabe aquela loja lá do lado da rodoviária? Lá vende um sorvete que é uma delícia, vai lá para você ver. Não, esse negócio de insulina, a gente vai dar um jeito, eu te mostro. Então, isso é uma tecnologia sistematizada, não é esporádica, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, este centro, ele integra os cuidados de saúde sexual e reprodutiva com saúde da criança e as doenças crônicas prevalentes. Nós temos equipes ali que trabalham esses conteúdos e eles têm alguns objetivos específicos citados pelo Dr. Eugênio. São 4 principais. Primeiro, como qualquer centro de especialidade médica tradicional, eles prestam assistência especializada aos usuários com condições crônicas mais complexas, de maior extrato mais complexo. Isso aí o centro de especialidades tradicional também presta, além de prestar também para os outros extratos não tão complexos. Mas, além disso, o que de fato os diferencia é que esses centros trabalham supervisionando a qualidade da atenção que é prestada lá pelo nível primário, de fato, dentro de uma visão de fortalecimento de rede. E o que a gente chama de supervisão aqui? Supervisão não é aquela fiscalização lá da década de 40, o proveniente do sanitarismo. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um processo educativo, bilateral, recíproco, né? Continuado. Então, recíproco é, eu vou lá, eu aprendo com a PS, puxa vida, é esse trem que a gente propôs lá, não dá certo aqui não. E, por outro lado, né, a APS vai lá e, naqueles momentos, ela discute o critério de encaminhamento, forma de estratificação de risco. Isso nós entendemos por supervisão, esse processo educativo bilateral recíproco, né, essa bilateralidade, e programado. Não é eu vou hoje, sumo e nunca mais volto, ninguém sabe o que aconteceu daquele processo. Então, há essa supervisão que é direta e indireta. Na supervisão indireta, você faz isso por meio de monitoramento. São relatórios que chegam da APS. Então, ao final do dia,
ele pensa lá, poxa, eu atendi 10 usuários aqui hoje deste município e dos 10, 7 não cumpriam critério de encaminhamento. Ué, o que será que está acontecendo lá? Será que mudou alguém daquela unidade de saúde? Então, isso é supervisão indireta, monitoramento por meio de relatório. E a supervisão direta, eles participam indo até a atenção primária à saúde, e aí eles praticam aqui a educação permanente aos profissionais de saúde envolvidos na PSACS, os especialistas do centro, no modelo de atenção à saúde, no MAC para o SUS, o que eles fazem? As capacitações teóricas de hipertensão e diabetes são dadas pelos especialistas do centro. Então, dentro da sua contratualização, uma parte do seu contrato não é só assistência médica, ele educa, ele faz a capacitação teórica para a atenção primária à saúde e os módulos de habilidade em serviço agregados ao PEP, se esse município tiver o programa de educação permanente. Então, módulo de habilidade em serviço, está discutindo hipertensão e diabetes, onde que a gente vai fazer a prática? Nos centros de atenção secundária, nos centros hiperdiaminas. Promove a educação permanente e fomentam pesquisas clínicas e operacionais nesses temas. O Centro de Santo Antônio do Monte tem um bom conteúdo já em desenvolvimento disso, junto com o Centro de Juiz de Fora também, produzindo já evidências mineiras sobre a aplicação do MAC. Né? Então, a gente espera aí dentro de 1, 2 anos já está... Essa produção está em curso, né? A gente já está publicando esses resultados aí de várias tecnologias leves que apresentamos lá, que estaremos aqui também apresentando para vocês. Então, os critérios de encaminhamento para cada condição crônica, eles foram muito bem definidos. A gente sabe que hipertenso que vai, de acordo com o Framingham, de hipertensão resistente, secundária, e lá eles encontram uma carteira de serviços, que pode ser uma carteira básica ou ampliada. Os centros que estão em sedes de macro-região, que são centros maiores, são centros de carteira ampliada. Qualquer outro centro disposto no estado, e ele pode estar em qualquer uma dessas outras micro-regiões de saúde, eles dispõem minimamente na sua carteira básica endócrino, cardio, nutrição, psicologia, assistente social e um serviço de enfermagem com ênfase no pé diabético. Um serviço específico, nesse caso, para cuidar na atenção secundária do pé diabético, também trazendo uma resposta em rede que muitas vezes a gente sentia falta. Esses centros, qualquer um deles, ele dispõe eletrocardiografia, eco, Holter, o ergométrico, o teste do esforço, o mapa, Doppler portátil e a retinografia sem contraste. Agora os nossos centros começaram a receber a retinografia, que é por meio da telesaúde. Esses diabéticos serão escaneados a cada 2 anos, fazem a foto, né, a foto da retina ali e manda via telesaúde, o oftalmologista avalia e vê quem está apresentando a retinografia diabética. O pessoal de São Paulo tem nos apoiado muito nesse processo, é um processo muito rico, muito interessante. Os equipamentos já estão chegando à ponta agora nesse momento. Bem, em alguns centros maiores têm carteira ampliada e esses podem dispor de ao menos um dos seguintes serviços. Oftalmo, anjo, nefro. Isso depende de uma situação de análise da microrregião, do tamanho da população e outros fatores. Alguns centros têm, como por exemplo o Centro de Santo Antônio do Monte, tem algumas dessas especialidades. Os centros com oftalmo têm o contraste e a fotocoagulação a laser, que é um nó crítico, nós sabemos, na rede do diabético. Então esse é um desenho do atendimento contínuo, da atenção contínua, que é uma das tecnologias leves dispostas lá no livro do Eugênio, que praticamos lá em Santo Antônio do Monte. Todos os usuários são acolhidos, há um projeto específico nesse acolhimento, o projeto Seja Bem-vindo, e então passam por uma consulta de enfermagem. Isso não necessariamente ocorre dentro de um mesmo dia, de acordo com cada histórico, avaliação da enfermagem e da psicologia, que é muito importante. A psicóloga do centro tem um papel muito fora da caixa tradicional, ela circula livremente entre os ambientes e ela está percebendo as relações, ela está percebendo as conversas, ela está percebendo a sala de espera e ela consegue filtrar muito bem aqui, de repente, quais intervenções são mais efetivas dentro daquele momento da aceitação do sujeito. Então, ele caminha por dentro do centro, dentro do atendimento contínuo. Todos os usuários, eles passam hoje dentro do modelo de Santo Antônio do Monte por esses atendimentos. Isso tudo caminha conjuntamente com o sistema de apoio logístico que passa pelo Sistema Estadual de Transporte em Saúde para levar esse usuário, um sistema de informação com identificação detalhada do usuário, da agenda de atendimentos e com um módulo operacional que fala sobre a taxa de utilização do centro, sobre absenteísmo, sobre as metas individuais do sujeito
e gerando também as metas pactuadas junto à SES, que responderão também na questão da contratualização. Isso tudo também agregado à pesquisa de satisfação do usuário integrada. Existem vários projetos assistenciais ali dentro, e o mais interessante é que cada um desses projetos, ele foi de fato sistematizado, ele não está embasado em uma pessoa, é o meu projeto. Esse é o projeto Dia Jovem, esse é o projeto, ele integra então a atenção por leigos, ele traz os usuários para a prática da atenção, logicamente isso tudo coordenado, ali tutorado dentro da equipe pela endocrinologia. Esse jovem aqui, esse adolescente, ele recebe um salário, ele recebe um valor, uma bolsa. Isso foi fechado em Ministério Público, em Conselho Tutelar, tudo muito bem descrito, sai um, entra outro. Quer dizer, esses projetos assistenciais são sistematizados, assim como o projeto Cadê Você, se algum usuário some, o projeto Saúde. Isso aqui foi muito interessante, porque falávamos sobre a prática alimentar saudável, e muitas vezes as equipes de saúde, os usuários falam, mas a gente não tem espaço para isso. A gente pegou o fundo do centro de Perdiz Santo Antônio do Monte e fomos plantando ali, a equipe foi plantando várias mudas de chá, é o projeto Saúde. Ah, não tem jeito, é difícil plantar, então vem cá, vão ali atrás. Leva o usuário, leva a equipe da PES, vem cá ver o que a gente tem aqui atrás. E ali a gente vê a prática, então, desse projeto, além de outros como o projeto Saudarte, que é um projeto de terapia ocupacional nas salas de espera, o projeto Tecendo Saúde, pelo qual a assistência social faz uma avaliação de todos os pontos de atenção, sejam do SUS ou não, que podem disponibilizar recursos, respostas a usuários com condição crônica dentro da microrregião, e o projeto de Fé Feliz. Esse é o projeto Saudarte, por exemplo, com aqui frascos de amaciantes, as idosas, as senhoras, todo mundo que está ali na sala de espera, tem um momento de terapia ocupacional, de produção, de sentir-se produtivo. Isso tudo hoje está sendo trabalhado para a produção de evidências. Então, dentro do Centro Hiperdia, seguindo as nossas recomendações, foi formado um núcleo de pesquisa e extensão, cadastrado junto do Conselho Nacional de Saúde. Hoje estão produzindo várias evidências, buscando a produção de várias evidências do MAC ali para o SUS, e participam também dentro da educação continuada dos profissionais, com convênios com universidades, estágios extracurriculares e seminários de atualização profissional. Os pilares praticados, alguns deles estão aqui. Atenção programada, não há sorteio de retorno. Entrou, o usuário sabe o dia que volta. E esse dia que volta não depende da queixa, depende do risco, né? A gestão da atenção programada no crônico depende do risco, não depende da queixa. Se ele tem queixa, ele entra na rede de urgência e emergência. Se ele está com dor precordial, ele não vai entrar no centro de atenção especializada amanhã, porque teve uma dor ontem à noite. Por risco, ele entra sim. Bem, esse atendimento, então, é programado, multiprofissional, com estratégias como atenção contínua, o atendimento em grupo. Essa foi muito interessante, a história do atendimento em grupo. Eu me lembro que em uma certa reunião, esse centro, a sua equipe é muito receptiva, e nós falamos assim, vocês já ouviram falar sobre atendimento em grupo? E a equipe falou assim, não, como é que é esse negócio? E eu contei sobre o atendimento em grupo de condição crônica mesmo, né? Você estabelece os filtros, os critérios, convida, então começa dentro de um extrato de risco definido, bem uniforme, com pessoas que tenham características comuns, começam a trabalhar o atendimento, de fato, em grupo. Aí o pessoal fala assim, nossa, isso aí, a equipe de saúde, mas isso aí é meio pesado, hein? Eles são muito abertos, mas isso aí é bater pesado. Eu falei assim, olha, gente, tem uma literatura a respeito disso. O que vocês acham da gente ler? Vocês leem, depois a gente volta e conversa. Deixamos lá o livro do Eugênio, as referências bibliográficas, e eles foram atrás. E aí, quando a gente voltou, no momento seguinte, tem evidência mesmo. E agora, né? Então vamos pôr em prática. Se tem evidência, vamos pôr em prática. E começaram a fazer. Os resultados disso hoje estão, inclusive, sendo sistematizados para a produção de evidência local, mas o resultado é que a adesão foi tão grande que, às vezes, o pessoal tem que pisar até no freio, assim, calma, não, porque o usuário, ele quer, às vezes o usuário sai de um atendimento em grupo e quer participar do próximo, né? Ele quer linkar os atendimentos. E o próprio profissional, às vezes, tende até pôr quem não devia pôr. Tal foi o resultado, e temos uma equipe multiprofissional muito capacitada,
médicos realmente muito experientes no serviço, que sempre praticaram atenção individualizada e ficaram com nó crítico, né? Porque, mas eu sempre fiz daquela forma, e ele medindo a eficiência, na verdade, a efetividade, e ele fala, puxa vida, mas o cara aqui está no coletivo e ele está tão bem quanto ele estava lá comigo. Ou eles sistematizaram alguns grupos para produção de evidência, e já estudos preliminares mostram que o grupo que está no atendimento em grupo, comparado com o outro grupo, ele tem resultados, no mínimo, iguais ao grupo que estava no atendimento individualizado. Então, quer dizer, são produções que começaram ali dentro e que logo, logo a gente vai ter acesso, assim como a atenção por leigos já muito bem estruturada. Isso tudo com obrigatoriedade de plano de cuidado individualizado é para aquele sujeito, não são orientações gerais para o diabético. Não comer açúcar, não comer sal. Não, é plano de cuidado individualizado, interdisciplinar, para cada visita ao centro, sair de lá com um plano de cuidado, todo mundo que viu aquele usuário de forma integrada, dá o seu parecer, compartilhando o plano de cuidado com a APS. Ele veio aqui hoje, tá bom. Ele volta aqui daqui a 4 meses, mas no mês 1 eu preciso de uma consulta de enfermagem na atenção primária à saúde. No mês 2 ele vai fazer o ecocardiograma e no 3 a gente quer uma consulta médica. Então esse plano de cuidado, ele é compartilhado com a APS, e a APS tem também a condição de falar assim, olha, isso dá para fazer, isso não dá, isso tá, né? Isso é discutido em vários meios, aos momentos de educação teórica, habilidade em serviço. E aqui uma coisa muito interessante no plano de cuidado, os usuários que não aderem à proposta, que estão tendo algum problema ali de maior complexidade, eles fazem a discussão do caso clínico com a equipe da APS. Então, eles marcam uma oportunidade, atenção secundária, atenção primária. Hoje nós vamos discutir o caso do senhor JSV. E aí, o ACS fala, o generalista fala, a atenção secundária, o psicólogo, todo mundo para tentar resolver o caso do senhor SV. Tudo isso com responsabilização do usuário. Resultados finais, então, alguns diretos. 201 diabéticos do município de Alagoa da Prata foram acompanhados durante o período de mais de 1 ano, e esses 201 diabéticos, ao final de 1 ano, em relação à eficiência, já que era o nosso tema inicial que eu falei da eficiência, eles levaram a uma redução de custos diretos de cerca de R$200 mil nesse período, somente contabilizando internação, as complicações de internação que eles poderiam ter, né? E as amputações que seriam geradas, R$200 mil para o município e somente avaliando 201 diabéticos. Isso significa, para que vocês tenham uma ideia, 2,5 vezes o valor do PAB fixo mensal desse município. Porque a gente tem ideia, só com 201 diabéticos que foram controlados. Isso aqui é atenção compartilhada. Atenção primária, incluindo os casos mais complexos, atenção secundária. No Centro Hiperdia de Santo Antônio do Monte, eu fiz aqui uma adaptação de um slide do Dr. Eugênio e trazendo o outro lado da moeda. A transição, Centro de Especialidade Médica Tradicional, ponto de atenção secundária ambulatorial e RAS, a história de Samonte. O generalista não conhece o especialista a quem refere uma pessoa e eles nunca trabalharam juntos. Como é que a gente trata isso lá? Educação permanente, módulos teóricos, habilidade de serviço, generalista, especialista juntos e discussão dos casos clínicos mais complexos. Eles sabem o nome e sobrenome, sabem exatamente, inclusive nos módulos de habilidade de serviço. Poxa, então quer dizer que eu podia ter feito isso lá na PS mesmo, nem precisava ter encaminhado. A central de regulação encaminha mesmo pessoas diferentes especialistas. O hipertenso não é encaminhado ao cardiologista, ao Centro Hiperdia Minas, a equipe do centro. Naquele momento ele está sob cuidado da equipe do centro, ele tem o seu cuidado coordenado pela atenção primária à saúde e naquele momento com a interconsulta da atenção secundária. Ele é encaminhado à equipe, não ao especialista. O especialista não recebe as informações generalistas. O encaminhamento para a interconsulta somente é considerado mediante condição crônica estratificada e de maior complexidade. Isso é critério, tem um formulário próprio para isso, que informa, olha, ele é hipertenso e ele é de alto grau de risco cardiovascular, por isso, por isso, por isso. Então, você sabe exatamente quais são as informações primordiais que estão ali.
O generalista não recebe as orientações do especialista. É obrigatória a emissão de plano de cuidado. Se você se lembra que a gente falou que é o seguinte, a gente financia de acordo com o modelo de atenção. E nós colocamos os pilares, os principais elementos do modelo de plano de atenção no contrato. Você tem uma meta de percentual de planos de cuidado a ser emitidos para os usuários do seu serviço de atenção secundária. Não cumpriu a meta? Não tem financiamento referente àquela parte. Então, isso é medido. Qual o percentual de usuários na atenção secundária recebeu o plano de cuidados? A pessoa se queixa de que o especialista parecia não saber porque ela estava ali com ele. Isso é um dado indireto, mas 93% dos usuários sabiam exatamente o que estavam fazendo ali. E disseram para o seu médico, eu vim aqui por isso, isso, isso. 93%. O especialista não resolveu o problema, elevadas taxas de controle que a gente vai projetar. E aqui, para terminar, um estudo que a gente fez comparativo muito interessante. 2 centros de atenção secundária. O mesmo patrão, entre aspas, o povo e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Nós pagávamos esse e pagávamos esse. Esse aqui, um centro no modelo de atenção às condições crônicas. O centro de Samonte, nós temos que citar os bons exemplos. Modelo de atenção, MAC. A APS tem que fazer o papel dela, se não fizer, nem entra. Esse é o papel. E compartilhar o cuidado. Se não tiver cuidado compartilhado, nem volta. Uma das primeiras perguntas que se faz quando chega no centro de atenção secundária desse, e hoje a gente pode dizer não só esse, são vários dentro desse modelo, é quem é o seu ACS? ACS é aquele do jalequinho verde e amarelo. Qual que é o nome dele? Tá. Olha, próxima vez você vai voltar aqui, você vai me trazer o nome dele. E aí ele corre atrás do SS, olha, o pessoal lá do centro está querendo saber qual que é o seu nome. Porque diz que você é importante no meu tratamento. Então você começa a envolver, né, todo mundo ali dentro. Então, a APS faz o seu papel. Aqui só entra condição crônica e com complexidade estratificada. A equipe, de fato, é interdisciplinar, não só multiprofissional, mas interdisciplinar. No Centro de Especialidades Médicas, a PS, tanto faz, tanto fez, não sabe nem o que está acontecendo, nem precisa encaminhar, alguém põe lá dentro e tá bom. E a gente pagava isso aqui, hein? Centro de Especialidades Médicas tradicional. Condição crônica complexa ou não, fizemos uma análise neste centro, é este centro. 70% da agenda da endócrino eram outras endocrinopatias e não diabetes. Era déficit de crescimento, acne, 30% era diabetes. E os diabéticos complexos, esses aí não davam nem, isso era a realidade. 80% quase da agenda desse cardiologista aqui eram outras condições que não estavam na nossa carteira, predominando risco cirúrgico. Ia fazer risco cirúrgico no serviço microrregional. Bem, logicamente a equipe não era interdisciplinar, ninguém sabia de nada e as condições qualquer uma entrava ali dentro. No centro e perdia no modelo MAC, plano de cuidado, 100% dos diabéticos que iam para o serviço com o pé diabético avaliado. Isso aqui, gente, é um centro de especialidades médicas especializado em diabetes. 0% dos diabéticos com o seu pé avaliado. Isso a vida como ela é, a vida real. E todo mundo pagando o mesmo tanto, para um e para outro. Bem, aí os resultados a gente não precisa nem esperar para ver a diferença. Centro de Samonte, modelo de atenção às condições crônicas. Percentual dos usuários com redução da PA para o nível ideal após 3 interconsultas no centro. 1 ano de acompanhamento, 3 interconsultas, atenção compartilhada com a APS. 87% dos hipertensos controlados, 71% dos diabéticos controlados. Mas isso é fácil, eles iam em outros endocrinologistas e cardio fora, eles já tinham ido, não é? Não é bem a verdade. 63% desses hipertensos nunca tinham ido ao cardio. 90%, 89% desses endócrinos nunca tinham ido ao endócrino. Ou seja, o que nós estamos falando? Não é só aumentar a acessibilidade. Aqui a gente aumentou a acessibilidade, mas com resultado para o cidadão. Lá no outro centro de especialidades médicas que a gente abria lá no norte de Minas, que a gente abriu vários, isso aqui também, ele nunca tinha visto um cardio, ele vai ver, mas não vai mudar nada na vida dele, né? A gente não conseguia nem em nível de prontuário chegar à conclusão do que tinha acontecido muitas vezes com esses usuários. E é o que a gente foi fazer aqui, porque eles não tinham dados sistematizados. No MAC, hipertensa diabética, A1C de 10, hemoglobina glicada de 10, controle péssimo, 18 por 10 de PA, 3 interconsultas no centro especializado, no modelo do MAC, A1C vai para 5,6, 11 por 6 de PA. Outro usuário, insulino dependente, hipertensa 12,2 de glicada, 15 por 12 de PA,
3 interconsultas, 6,5 e 120 por 90. Isso, gente, não é um caso, é a maioria. São 87, 71% dos nossos usuários. Por outro lado, isso aqui expressa o que os números não conseguiram mostrar. Centro de especialidade tradicional. Este usuário aqui, ele morava em frente ao centro. É assim, tem o centro, tinha uma rua, o bairro de frente. Ele morava nas primeiras ruas do bairro de frente. Aí, ele só chega ao centro depois que ele havia amputado uma perna. Ele era diabético. Alguém falou assim, nossa, ele perdeu a perna, vamos mandar para o centro? Deram uma luz, né, a PS, vou dar uma luz, vamos mandar para o centro. E lá ele chega, alfabetizado, taxista, perdeu uma perna por diabetes, A1C de 9,4. Não, agora está tranquilo que ele entrou no centro, agora ele vai melhorar. Sabe o que acontece com ele? Ele volta com a glicada de 12,4 e por aí em diante. Ele só vai piorando. Até que em um determinado momento o anjo vai avaliar o outro pé dele que ninguém tinha avaliado, né? Avaliaram só o que perdeu, não está faltando, o outro está ali, está beleza. Na hora que foram ver o outro pé, ele já tinha uma lesão ulcerativa do outro membro com péssimo prognóstico. Provavelmente ele ia ficar sem as 2 pernas na frente do Centro de Especialidades Médicas de Hipertensão e Diabetes, financiado com recurso público. Né? Então, isso aí. E o pior, não, mas vamos para o prontuário, que agora eles marcaram o retorno dele. Né? Nenhuma programação de atendimento para esse usuário com a ferida do pé diabético. 66 anos, 12 de glicada, neuropatia, nefropatia diabética, entra no centro. Agora está salvo. Em 3 anos, essa pessoa fez 23 atendimentos médicos especializados. Dá uma média de quase 8 consultas na endócrino por ano. Gente, isso né? Quer dizer, é o sonho de consumo de muitas pessoas, né? Então, e o que acontece? Tá tranquilo, né? Vamos ver o que acontece. Sabe o que acontece? Depois de 23 consultas especializadas, vai para a hemodiálise e perde o rim. O pior, um centro que tinha psicólogo, que tinha nutricionista, alguém mandou ele para o psicólogo para ver por que ele não aderia? Não, era para mandar? É mesmo, até que podia ter ajudado, né? Nenhum protocolo interdisciplinar, essa é a realidade. Graças a Deus, esse centro de especialidades médicas citado, ele foi remodelado e ele é coisa do passado. Tivemos lá agora, fazendo uma supervisão, há cerca de 40, 50 dias, hoje, nesse centro aqui, depois que a gente mexeu numa tecla que se chama financiamento, né? A tecla ON do financiamento, esse centro aqui, 48%, já terminando aqui, 48% dos hipertensos em 4 meses de acompanhamento já tiveram redução dos seus níveis pressóricos. 48%, quase a metade. Eu roubei uma fala do Eugênio lá em Samonte, vou projetar aqui com a autorização devida. Então, satisfação dos idealizadores do centro. Durante toda a minha vida, eu fui chamado para ir ao serviço explicar por que eles não estão funcionando. Hoje, eu tenho a rara oportunidade de explicar o porquê que esse centro está funcionando. Isso foi copiado pela própria equipe local. O que vocês estão fazendo aqui é aplicar os elementos dos modelos de atenção às condições crônicas que preconizamos. É muito bom, o idealizador está satisfeito, mas e o que o profissional diz sobre isso? Um outro especialista top, trabalha em São Paulo, no instituto privado, muito conhecido, os famosos, quando precisa de avaliação cardiovascular, vão para lá, trabalha em um ambulatório especializado de umas instituições privadas mais conceituadas de São Paulo. Ele é especialista. Por algum motivo, que eu acho que é o modelo de atenção que a gente pratica aqui no Centro Hiperdia Minas, os meus resultados aqui são muito superiores aos que eu alcanço no meu ambulatório privado. E olha que lá eu peço o exame que eu quero, a hora que eu quero. Se não tem o remédio que eu quero, eu mando buscar fora. Era a resposta dele para a gente. Os usuários estão satisfeitos, sabem, 93% sabem que estão lá, 96% compreende aqui as orientações. Essa questão da pontualidade, a mudança de paradigma, eu estou aqui desde as 7 horas, são 11 da manhã, agora que o médico vai me ver, mas ele já foi visto pela enfermagem, nutrição, psicologia, é a quebra do paradigma que a gente fala, né? Isso aqui tem que ser quebrado. A infraestrutura, estão satisfeitos com todas as condições locais. Hoje nós temos, então, 13 centros funcionando no estado de Minas Gerais. Hoje, nós já podemos dizer que 90% deles estão no modelo de atenção às condições crônicas, né? Praticamente 2 que não estão ainda, quando a gente apertou a tecla do financiamento, que é financiar por qualidade e modelo e desempenho. Ok? Os usuários, logicamente, com isso, também vão ficar satisfeitos, é o que a gente vê nessa projeção, mais de 90% de satisfação. Gente, obrigado, desculpe um pouco pelo avançar da hora.
Ailton, só para ficar claro, os 201 diabéticos acompanhados no Centro Hiperdia que você apresentou, eles então são aqueles 20 a 30% de maior risco? Esses centros de especialidades é público, ele é da município sede de uma micro-região. Vocês não têm consórcio lá? A minha questão, como você apresentou já uma programação de uma rede, né, com esse serviço, com essa característica, é a questão no caso das micro-regiões, como que é feito esse gerenciamento partilhado, intergestores, né? Ele está na sede da micro-região e como que isso é feito nessa relação que a gente coloca, né? Já que a atenção primária que tem que assumir esse papel regulador, como que se dá essa relação quando eu saio de um município para o outro, né? Eu sou o responsável pelo centro de especialidade, mas eu preciso me comunicar com unidades de saúde de outro município. É uma relação interdependente, né? Não sei. Então, vamos lá as respostas. Primeiro, especificando um pouco dois estudos distintos. Primeiro estudo, a gente viu o impacto da rede em nível dos usuários cadastrados no município de Lagoa da Prata, um grupo de diabéticos. 201 diabéticos estavam cadastrados no município de Lagoa da Prata e foram acompanhados de abril de 2010 a junho de 2011. Eles são do município. Dentre esses 201, alguns estavam também no Centro Hiperdia Minas, que eram de maior complexidade. Outros ficaram só na PS, mas se beneficiaram da organização da rede, da atenção programada por diabetes com controle metabólico bom, regular. Quer dizer, eles estavam sendo atendidos pela rede, outros para o centro de Santo Antônio do Monte. Esses 201, eles geraram essa economia de custo direto de R$200 mil. Esse é um estudo. Outro, esse é muito interessante, que foi aquele projetado que gerou 87% de redução dos níveis pressóricos e 71% de redução da glicohemoglobina, que foi o seguinte, eles acompanharam agora é o centro de atenção secundária, acompanharam 608 hipertensos e 139 diabéticos, que foram acompanhados no centro. Eles tinham, então, uma complexidade elevada, foram acompanhados na atenção especializada durante aquele período. Então, esse é um segundo estudo. 608 e 139 diabéticos. Esses 608 e 139, 87% dos hipertensos estavam controlados ao final de 3 interconsultas e 71% dos diabéticos. E uma informação que eu não dei, gente, que foi muito interessante. Desses, nenhum foi a óbito ou hospitalizado por agudização, por evento agudo dessas condições crônicas. Eu me lembro quando a gente estava numa supervisão posterior, tipo uns 14 meses depois, eu não sei se o Eugênio estava nessa, quando uma pessoa entrou pela porta e falou assim, gente, tem uma coisa para contar, o fulano de tal foi internado e morreu. Era um senhor de 75 anos, de alto grau de risco cardiovascular, que tinha feito infarto agudo do miocárdio e morreu. Que foi o primeiro que havia acontecido. Então, virou um evento sentinela para eles. E foi uma tristeza no centro, porque um senhor de 75 anos havia infartado. E naquela hora, eu fazendo uma reflexão e olhando para os outros centros que eu tinha na época, eu pensava assim, gente, né, que distância, né? Do outro lado está todo mundo infartando, não tem ninguém indignado. E aqui um senhor de 75 anos nessas circunstâncias. Então, esse deu para entender os 806, 139 e 201. Centros, consórcio e município. Então, vamos lá. Esses centros são equipamentos micro-regionais. Logicamente que alguns municípios em grandes regiões metropolitanas, com população superior a 100 mil habitantes, 150 mil, eles se comportam como micro-regiões. Então, eles podem até ter um centro desse, que vai estar ali com uma população que vai gerar uma economia ali interessante em termos de escala, logicamente. Então, mas eles são, 90% dos nossos centros são micro-regionais, estão geralmente no município sede da micro-região, e disso tem um aprendizado que nós tiramos, né? E esses centros, eles podem ser geridos, ter a gerência do município, o Estado repassa o recurso integral para esse centro. Em relação ao Centro Hiperdia Minas, o recurso do Hiperdia Minas foi revisto na remodelagem, baseado na necessidade de saúde, repassamos esse recurso e o município pode, então, fazer a gerência do centro, contratar profissionais para ele ou contratar uma fundação.
Esse centro, por exemplo, aqui demonstrado, o município optou por que uma fundação fizesse a gestão desse centro. A maior parte nossa estão nos municípios mesmo, eles mesmos que fazem. Agora, por um aprendizado, a gente viu que isso, de certa forma, gerava um certo conflito de interesse. Como é que o município sede faz a gestão do serviço microrregional? Ele não vai querer se beneficiar e papapá. Então, a tendência, essa é uma discussão vigente agora, já com o COSEMS em Minas Gerais, é que a gente contrate, de fato, a gente tem a gestão desses centros por um equipamento microrregional. Alguns centros já estão com consórcios microrregionais, 2 ou 3 nós já estão com consórcios. E a tendência é que a gente incentive, capacite consórcios microrregionais a fazerem, de fato, a gestão desses centros, embora eles podem entregar a gerência que eles quiserem, inclusive é uma boa fundação. O consórcio microrregional, que é o gestor, pode entregar para a gerência de uma fundação. Bem, e última pergunta, não, penúltima, gerenciamento da atenção programada. Até tem que lembrar qual que era essa pergunta. Gerenciamento. Volto para a relação entre os municípios. Relação pactuada em CIB. Primeira coisa, o desenho da rede, o financiamento, parte de necessidade de saúde. Então, não precisa de briga, o pessoal ficar se engalfinhando lá, mas minha cota da PPI. Não. Parte necessidade de saúde, em estratificação de algo que a gente estima, né? Então, dentro disso, a gente apresenta, olha, baseado na necessidade em saúde, hoje a gente está começando o serviço aqui, a gente começa com o financiamento para a gente fala de escalonamento para esse percentual, porque o centro está abrindo agora, vocês vão estratificar, não vai chegar todo mundo hoje, e à medida que o tempo vai passando, a gente vai aumentando esse escalonamento, indefinido até dentro do que é necessidade, do que é programado, né, mas é pela resposta local, e a gente pactua isso tudo em CIB. Então, olha, hoje são tantas consultas aqui, baseado na necessidade de saúde, nesse escalonamento, nenhum dos nossos centros que funcionam no modelo de rede, a gente tem filas de esperas, os locais mais complicados, talvez a gente demore aí 20 dias para chegar no especialista, e é onde a gente precisa ainda de alguns acertos, via de regra, na semana seguinte, esse usuário consegue chegar, porque a gente baseia em necessidade, em saúde, e fazendo escalonamento para não deixar também para ter uma eficiência no recurso. Então, tudo isso é passado em CIB, essas articulações, e o município, inclusive, pode falar assim, olha, eu sei que eu poderia usufruir desse card aí, mas, olha, eu preferia ter um acesso diferenciado a esse exame que eu não tenho aqui na minha rede, e esse aqui eu abro mão por esse motivo. Eles discutem entre si isso daí, a gente não entra nesse nível, ok? Primeiro, parabenizar pelo projeto. A gente sabe o trabalho que isso dá, porque você tem que interagir com muitos atores e com visões e paradigmas também, né, dos outros envolvidos aí no processo. E aí a minha dúvida é assim, você colocou que o encaminhamento ele é feito para o centro e não para o especialista, mas no momento do encaminhamento, a atenção primária ela pontua as questões que são as mais difíceis de manejo. E aí todas essas pessoas passam pela atenção contínua, ou existe algum critério, esse precisa de todos esses profissionais e esse não? Essas pessoas têm alta, porque elas estão com um controle metabólico ruim, à medida em que alcancem o controle, elas têm alta do centro, permanecem em algum sistema de vigilância? É aí que eu queria entender. Então, vamos lá. A primeira pergunta foi se... Espera aí. Encaminhamento, ok. O encaminhamento, então, existem critérios pré-definidos. Eu demonstrei que só de hipertensão existe diabetes, existe DRC e etc. e tal. Esses critérios são a chave de entrada para o centro. Então, ele entra no centro mediante esse critério. Estratifiquei que é hipertenso, que é diabético ou que DRC. Agora estamos modelando para asma, DPOC e uma rede assistencial, especialmente para a obesidade também, onde entra a atenção secundária da obesidade, né? Também com a questão de tabagismo, também a gente está vendo essas particularidades. Mas, então, a porta de entrada, é claro, é o critério de encaminhamento. Uma vez entrou, eu coloquei aqui a experiência de Santo Antônio do Monte. Santo Antônio do Monte faz o atendimento contínuo, a atenção continuada. Nem todos os centros usam essa tecnologia leve, que é a atenção continuada. Alguns utilizam tecnologias distintas. Eles acharam mais interessante trabalhar lá dessa maneira. Lá todos passam por essas especialidades, não quer dizer no mesmo dia. Então, há olha, você vai passar por isso daqui e a sua proposta de intervenção é essa, você vai hoje nesses e nesses e nesses. Por isso que a consulta de enfermagem é uma das primeiras, né? E outros não. Então, isso depende, além do que a questão do retorno, alguns usuários, eles
por exemplo, o usuário teve um quadro agudo, né, que o tornou de alto risco, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, ele é atendido ali de forma programada, depois, com o tempo, ele vai estabilizando, controla os níveis pressóricos, os seus demais preditores de risco, né, se regularizam, o colesterol, etc. e tal. Então, ele pode fazer um plano de muito mais longo prazo. Olha, você vai fazer uma interconsulta aqui anual, você volta aqui só ano que vem. O plano de cuidado está lá claro, olha, ele teve lesão de órgão-alvo, mas hoje ele está assim, assim, assado. Ele volta em um ano, sugiro nesse período as consultas médicas de enfermagem, lá na ponta. Então, realmente, há um plano de cuidado. Alguns recebem alta depois, com casos muito específicos, que estão mais discriminados dentro dessa especialidade aí. E outros ficam num prazo maior.